Seja bem-vindo à segunda parte do nosso curso sobre a teoria da razão prática de Joseph Ress. Neste momento, nós estamos fazendo uma exposição da obra Razão Prática e Normas. Na verdade, uma exposição de alguns conceitos básicos, alguns conceitos elementares que aparecem na obra Razão Prática e Normas. Nosso foco central, então, é essa obra, mas nós não estamos fazendo uma exposição abrangente, não pretendemos falar de capítulo por capítulo dela. Nós vamos falar na aula de hoje, começar a nossa aula, pelo conceito de razão conclusiva, já que nós encerramos a primeira aula, a aula anterior, com o conceito de balanço de razões. A razão conclusiva é justamente a razão que vence o balanço de razões. Isso significa que não há no contexto razão mais forte contrária, não há uma razão conflitante mais forte do que ela, por isso ela é uma razão conclusiva. Mas além disso, também é preciso que não haja um fato cancelando essa razão. Então não há fato cancelador e não há razão conflitante mais forte, portanto você tem uma razão conclusiva. O que seria um fato que cancela uma razão? Por exemplo, você tem uma razão para ir ao shopping se você precisa comprar um presente de casamento para um amigo. Mas de repente o amigo te liga contando que ele desfez o noivado, brigou com a noiva na véspera do casamento, que trágico, né? Não vai mais haver casamento. Então acabou, você não tem mais uma razão para ir ao shopping. Isso não é uma razão conflitante, não é que o fim do casamento seja uma razão mais forte em contrário para que você, uma razão para que você não vá ao shopping. É simplesmente um fato que cancelou a razão que você tinha para ir ao shopping. Então, são coisas diferentes. Uma coisa é uma razão continuar a existir, uma razão ser válida e mesmo assim existir uma razão conflitante mais forte do que ela. Por exemplo, o casamento continua, ainda vai existir casamento. Então, você ainda tem uma razão para ir ao shopping. Só que está caindo uma chuva torrencial agora. Você acha que a sua principal via de acesso ao shopping está inundada. Então, mesmo que seja difícil para você ir ao shopping em outro momento, que o casamento esteja muito próximo, você também tem uma razão conflitante, que pode ser até uma razão mais forte, dependendo do perigo, do risco que essa via inundada oferece, uma razão então que derrota a razão que você ainda tem para ir ao shopping. Então, o fato de você não ter ido ao shopping porque você estava com medo do seu carro acabar no meio de um alagamento, não quer dizer que você deixou de ter razões para ir ao shopping. Quer dizer apenas que você tem uma razão mais forte para não ir. O fato cancelador é diferente, porque, eu repito, ele faz com que a razão simplesmente deixe de existir e não que ela seja derrotada. Agora, a razão conclusiva é uma razão que passa nesses dois testes. Ela não é cancelada, não há nenhum fato que a cancele e ela também derrota, ela é mais forte do que qualquer razão conflitante que exista para você naquele momento. Isso significa que também pode haver mais de uma razão conclusiva para uma mesma ação, porque pode haver mais de um tipo de consideração favorável à prática de uma ação, sendo que essas considerações são diferentes e qualquer uma delas, além de não ser cancelada por fato algum, derrota razões contrárias à prática dessa ação. Então, você tem mais de uma razão conclusiva para praticar essa ação. Por exemplo, pode ser que você tenha uma razão conclusiva para ir ao shopping assistir um filme porque você prometeu isso para um amigo, seu amigo está lá te esperando. Outra razão conclusiva pode ser o fato do filme ser muito bom e você não tem nada melhor para fazer. Então, essa segunda consideração também não foi cancelada,
Quer dizer, o filme vai continuar passando, a programação de cinema não mudou e a primeira razão não foi cancelada porque seu amigo não ligou para você desmarcando, ele não te liberou do encontro. Então, duas razões que não foram canceladas. As duas razões favorecem uma mesma ação e elas podem ser, cada uma por conta própria, mais forte do que qualquer razão contrária. Então você não tem nada de melhor para fazer na sua tarde, nenhuma razão melhor para ficar em casa. A razão para você ir ao cinema ver o filme já é conclusiva. E também não existe nada de errado moralmente com a promessa que você fez para o seu amigo. É a promessa de uma ação lícita, então nada derrota também essa promessa e você pode agir segundo ela e ir encontrar o seu amigo. Então são duas razões conclusivas para uma mesma ação. Certo? Na sequência, vejamos o conceito de razões absolutas. Razões absolutas não precisam ser razões conclusivas porque elas podem ser canceladas por algum fato. Por exemplo, vamos imaginar que uma promessa seja uma razão absoluta. Não é para o Raz, tá? Mas poderia ser. Para alguns autores para um kantiano, por exemplo, uma promessa seria uma razão absoluta. Então vamos imaginar essa possibilidade, já que o Raz aqui está preocupado apenas em analisar o conceito, em esclarecer os conceitos. Ele não está dizendo que existe tal coisa como uma razão absoluta, mas sim o que seria uma razão absoluta se ela existisse. Inclusive, vale a pena a gente abrir um parêntese aqui para dizer que Razão Prática e Normas não é propriamente um livro de filosofia normativa. A teoria contida neste livro é muito mais analítica e descritiva. A intenção é explicar como são certos conceitos e como eles funcionam dentro do raciocínio prático se eles forem válidos. Então, uma razão absoluta é uma razão que ainda pode ser cancelada. Se uma promessa for uma razão absoluta, como eu disse há pouco, ela pode ser cancelada pelo fato do destinatário da promessa te liberar da promessa. Agora, o que ela não pode ser, e para ser uma razão absoluta, é ser derrotada por uma razão conflitante mais forte. Então, se é uma razão absoluta, não é que apenas na situação em que você se encontra não exista razão mais forte. É que não pode existir, não tem como existir uma razão conflitante que derrote essa razão. E por isso ela é razão absoluta. O Raz não tem nenhum compromisso com razões absolutas. Ele não chega a nos dizer que elas não existam, mas a teoria dele, ao contrário da teoria kantiana, por exemplo, não se ancora em razões absolutas. Eu gosto de fazer esse contraste, da teoria da razão prática do Raz com outras teorias da razão prática bem conhecidas, sobretudo a teoria da razão prática de Kant, porque às vezes quando a gente entende o que uma teoria não é, a gente evita confusões muito importantes, não é verdade? Então, no caso, razão absoluta é um conceito que o Raz elucida, mas não é um conceito importante para a obra dele. Por comparação, então, avalie a teoria da razão prática de Kant, em que o imperativo categórico, por definição, é uma razão absoluta. O imperativo categórico é uma razão incondicionada,
uma razão que se aplica aos seres racionais enquanto seres racionais, independentemente de quais sejam os seus propósitos específicos, independentemente, então, por isso, de toda condição, e uma vez que o imperativo categórico dite um curso de ação, não pode existir uma razão mais importante derivada de outra fonte. O imperativo categórico, então, é uma fonte de razões que derrotam razões provenientes de qualquer outro princípio. No caso, seria o princípio do amor próprio, né? O amor próprio também é uma fonte de razões para Kant e uma fonte de razões que sempre perde para a razão pura prática, que é a fonte do imperativo categórico. Então, no Kant, por exemplo, você pode até ter razões conflitantes decorrentes do imperativo categórico. Deveres podem entrar em conflito, mas esse conflito será sempre contextual. No contexto, pode ser que, se você não mentir, você tem que colaborar com um assassinato, por exemplo. Não tem como, no contexto, fazer as duas coisas: ser honesto e não ajudar um assassino. Então, nesse caso, você tem um conflito de deveres. Porém, o que faz o conflito, o que gera o conflito, é apenas a situação de fato, o contexto. O princípio não gera razões conceitualmente conflitantes. Não existe, a princípio, um conflito conceitual entre o dever de ser honesto e o dever de não colaborar com violências, de não colaborar com malfeitos, né? A princípio, ser honesto é compatível com não ajudar criminosos. Por isso, o imperativo categórico não implode, quer dizer, ele não é um princípio absoluto que gera deveres absolutos conflitantes, porque pelo menos conceitualmente os deveres não são conflitantes. Isso é importante para a filosofia kantiana justamente porque ela sim é uma razão ancorada em razões absolutas, é uma razão que coloca a moralidade como uma razão absoluta. Eu estou enfatizando que este não é o caso do Res, para que não haja confusões a partir do fato dele se preocupar em elucidar o conceito de razão absoluta. Para Res, a noção de conflito é muito mais séria, é um fenômeno da razão prática muito mais abrangente, um fenômeno até necessário, eu diria, para a razão prática, e por esse motivo a ideia de razão absoluta praticamente não tem lugar, exceto como uma noção a ser esclarecida conceitualmente, o que seria uma razão absoluta, e é o que ele faz aqui. Então, a razão absoluta é aquela razão que, mesmo podendo ser cancelada, não será derrubada por uma razão conflitante mais forte. Na sequência, eu passo ao conceito de razões operativas, que inclusive eu já citei na videoaula passada e já disse que é uma razão completa para alguma ação. O que é importante sobre o conceito de razão operativa é que o Res pretende defender que normas sejam razões operativas. Quer dizer, normas são razões completas para a prática de alguma ação, o que significa que, para mostrar a inteligibilidade do que você faz, para garantir a inteligibilidade de uma ação como uma ação intencional, basta citar que uma norma requer essa ação. Ora, como isso é possível, então, para Res, se ele também nos diz que as normas não são diretamente ligadas a valores? Quer dizer, as normas prescrevem certas ações e a desejabilidade dessas mesmas ações não é o que justifica as normas.
ou seja, eu repito para que fique mais claro, as normas não são justificadas pelo valor das ações prescritas nessas mesmas normas, tá? Então, você não faz uma consideração de conteúdo para justificar a norma. Mas como isso é possível se a teoria do Joseph Ress é axiológica, né? Como que ele pode então nos dizer que as razões ordinárias são todas derivadas de valores, ou seja, exatamente derivadas da desejabilidade dessas ações, mas as normas não são e ainda assim são razões operativas. Então, é claro que ele precisará construir uma justificação instrumental para as normas, e isso é muito interessante. Isso é, inclusive, um dos motivos pelos quais eu venho contrastando Ress com Kant, porque às vezes o modo como Ress fala de normas sugere uma teoria deontológica, né? Sugere justamente que as normas tenham o mesmo tipo de força dentro do raciocínio prático que elas possuem no kantismo. No entanto, para Kant, sim, as normas são razões últimas. As normas não são justificadas por quaisquer condições alheias a elas mesmas. É como eu falei, o imperativo categórico não depende de qualquer propósito, de qualquer valor independente dele que ele visaria realizar. Mas é muito importante, é fundamental termos em vista que esse não é o caso para as normas dentro da teoria de Joseph Ress. Na teoria de Joseph Ress, as normas são justificadas de maneira instrumental, ou seja, você precisa construir uma justificação indireta, independente do conteúdo das normas. Em última análise, as normas ainda repousarão em valores, mas de uma maneira mais complexa e indireta. Aqui nós podemos então passar ao conceito de razões auxiliares, justamente para entendermos um contraste entre normas e sanções. Eu disse há pouco que uma norma é suficiente para justificar uma determinada ação. Quer dizer, você está praticando uma ação, se alguém lhe pergunta por que, citar uma norma basta, é o suficiente, porque a norma é uma razão operativa. Agora, citar uma sanção não basta, não é o suficiente, porque a sanção é meramente uma razão auxiliar. Então, vejamos. A razão auxiliar, de um modo geral, justifica a transferência de atitude prática da razão operativa para a conclusão. Isso significa que razões auxiliares podem ser meras razões identificadoras. Por exemplo, às vezes alguém nos pergunta: por que você vai ao shopping? E você responde: porque vendem determinado produto lá. Porque vendem flores no shopping. Ora, porque vendem flores no shopping não é uma razão completa para que você vá ao shopping. Nós podemos usar isso em situações reais de fala e nós nos entendemos, porque fica subentendido qual é a sua razão operativa. Porque a pessoa com quem você fala já pode saber, por exemplo, por que você está atrás de flores, né? Você vai dar flores para alguém, flores são valiosas, flores simbolizam determinados valores, determinadas afeições da sua parte por uma pessoa. Então, essas são as razões para você comprar as flores. O fato do shopping ter uma loja que vende flores é apenas algo que faz com que você possa transferir, como ele diz, né,
a atitude que você tem na razão operativa para a conclusão de que você deve ir ao shopping. Então, as flores simbolizam o meu amor por uma determinada pessoa, né? É valioso expor os meus sentimentos por essa pessoa. O shopping vende flores, então eu tenho uma razão para ir ao shopping. Aqui a gente pode dizer que a razão auxiliar desempenha um papel de premissa menor no raciocínio, fazendo essa transferência da razão operativa para a conclusão. A normatividade da razão operativa é transferida para a conclusão. Elas também podem ajudar a determinar o peso das razões. E é aí nesse contexto que ele nos diz que sanções são razões auxiliares. Por exemplo, uma sanção pode ser simplesmente uma multa com um determinado valor monetário estabelecido. Isso não quer dizer nada a princípio. Por que eu deixo de praticar uma determinada ação? Porque se eu praticar, eu tenho que pagar uma multa de R$100. Mas isso só me diz alguma coisa se for valioso para mim evitar esse pagamento de R$100, se eu tiver boas razões para evitar esse pagamento. Por isso mesmo que a sanção tem que ser forte o bastante para me demover. Se a multa for simplesmente de R$1, nada acontece porque eu não tenho nenhuma razão completa, nenhuma razão operativa para me esforçar para poupar o gasto de R$1. Então, essa razão auxiliar que diz que eu tenho que fazer um determinado pagamento só funciona quando há valor e um valor reconhecido por mim em evitar esse determinado tipo de pagamento, tá? Então veja que isso já nos mostra como as normas são muito mais importantes na teoria de Rez do que as sanções, né? Sanções são meras razões auxiliares, normas são razões completas. Agora, vamos passar ao conceito de razões excludentes, que eu creio poder afirmar sem medo de errar, é o conceito mais importante da filosofia de Joseph Rez. Então, Joseph Rez pretende, inclusive, uma certa originalidade na elaboração desse conceito e também pretende que esse conceito seja útil na análise de diversos conceitos práticos de importância central para a filosofia. Uma razão excludente, primeiramente, é uma razão de segunda ordem. É isso que nós temos que entender primeiro para entendermos o que é uma razão excludente. Muito bem, se razões ordinárias ou razões de primeira ordem são diretamente razões para agirmos ou para deixarmos de agir, razões de segunda ordem são razões para agirmos por alguma razão ou para deixarmos de agir por alguma razão. Por isso, segunda ordem não é diretamente uma consideração sobre o valor da ação ou uma consideração contrária a uma determinada ação. É apenas uma razão contrária a que hajamos por uma certa razão ou uma razão favorável para que hajamos por uma certa razão. Isso precisa ser muito bem entendido. As razões de segunda ordem sempre prevalecem nos conflitos com razões de primeira ordem. Significa que uma razão excludente, por exemplo, que é a razão de segunda ordem negativa, é aquela razão para não agirmos por uma certa razão, sempre prevalecerá contra todas as razões que caírem no seu escopo, a menos que ela seja cancelada, é claro. Mas se a razão excludente não for cancelada e se uma determinada razão de primeira ordem encontra-se dentro do seu escopo, então a razão de segunda ordem negativa ou razão excludente prevalecerá nesse conflito.
Aqui é importante não confundirmos isso com uma importância especial da razão excludente. Pode existir razões excludentes de pouca importância, justamente razões excludentes que têm um escopo muito restrito, apenas excluem um ou outro tipo de razão de primeira ordem. Por isso, uma razão excludente também não é como uma razão absoluta, né? Bom, um fato primordial para ser compreendido aqui é que a razão excludente, então, derrota a razão de primeira ordem que cai no seu escopo em virtude do seu tipo, em virtude de ser uma razão excludente. Não se trata de um conflito por força, não se trata de comparar a importância justamente dessas razões, não se trata de pesar uma razão contra outra. Em outras palavras, não se trata de um balanço de razões. Basta identificarmos, como eu disse, a razão excludente válida. Basta identificarmos que aquela razão de primeira ordem está dentro do escopo da razão excludente válida e então a razão excludente prevalece. Prevalece em virtude do seu tipo, não prevalece em virtude da sua força. E como eu disse, esse conceito para Res explica vários outros conceitos práticos e por isso é tão importante. Ele explica, por exemplo, o conceito de norma, o conceito de promessa, de autoridade, de obrigação, de decisão. Quer dizer, todos esses conceitos nucleares para a teoria da razão prática, segundo Res, só podem ser corretamente analisados à luz do conceito de razão excludente. Daí que esse conceito seja tão importante e que nós precisemos entender a racionalidade de excluirmos razões que ainda são válidas. Esse ponto precisa ser muito bem enfatizado. A razão excludente não é uma razão que invalida razões de primeira ordem. Ela não refuta, digamos assim, razões de primeira ordem. Ela apenas tira essas razões de primeira ordem do páreo, podemos dizer. Ela faz com que a razão de primeira ordem que está dentro do seu escopo seja, como o nome diz, excluída de consideração, mas não invalidada. Então, isso significa que você tem uma razão que é válida, uma razão que, portanto, poderia até ser a razão mais forte no balanço de razões de primeira ordem, e ainda assim você não pode agir por essa razão, porque a razão excludente é válida e ela se aplica. Como que isso é possível? Como pode ser que você tenha uma razão que é válida, que vence o conflito de razões, e aí ainda assim você tem uma razão para não agir por essa razão válida e mais forte? Então é isso que o Joseph Res precisa explicar. Ele precisa construir uma teoria que nos mostre qual a nossa justificação para não agirmos por razões válidas, mesmo que elas sejam as razões mais fortes, dentro de um balanço de razões. Por isso é uma dificuldade que merece, toda a tinta que ele derramou sobre esse problema. Passando um pouco adiante com isso, nós vamos justamente formular essa questão e tentar já nos direcionar para a explicação do porquê dessas razões excludentes sempre vencerem os seus conflitos com razões de primeira ordem. Por sinal, é bom também destacar que uma razão excludente não é uma razão absoluta, e isso porque ela não precisa entrar em conflito apenas com razões de primeira ordem. Pode haver um conflito entre razões de segunda ordem. No caso, pode haver um conflito entre uma razão excludente, que é a razão de segunda ordem negativa, e uma razão de segunda ordem positiva, quer dizer, uma razão para agirmos por essa mesma razão
que é excluída pela razão excludente. Quando isso ocorre, nós temos um conflito de força simples, como o conflito entre razões de primeira ordem. E aí uma razão excludente pode ser derrotada por uma razão de segunda ordem positiva mais forte do que ela. Então isso já mostra que as razões excludentes, além de não precisarem ter muita importância, também não são razões absolutas, ok? Mas vejamos, por que elas vencem sempre o conflito com o nível inferior, digamos assim? Quando o conflito se dá no mesmo nível, aí você não pode afirmar que elas sempre vencem. Dependerá da força da razão contrária, motivo pelo qual não se trata de uma razão absoluta. Agora, quando se trata de dois níveis de avaliação, quando você tem, então, uma avaliação da ação segundo razões de primeira ordem e um outro tipo de avaliação segundo essa razão de segunda ordem que é excludente, então esse nível superior de avaliação sempre prevalece, mesmo quando os resultados das avaliações nesses dois níveis são diferentes. Quer dizer, no nível das razões de primeira ordem, você pode ter a vitória de uma determinada razão que, como eu disse, pode ser excluída na avaliação por razões de segunda ordem. Uma razão de segunda ordem excludente que não é derrotada faz com que você tenha que tirar do páreo uma razão de primeira ordem que, de outra forma, venceria o conflito de razões. Então, é isso que precisa ser entendido. Nós temos que entender por que a razão de segunda ordem sempre vence. O Res nos diz que é porque os conflitos entre as razões de segunda ordem e as razões de primeira ordem excluídas são conflitos parciais. O que ele quer dizer com isso? Um conflito parcial se dá porque eu não tenho uma razão para agir e uma razão para deixar de agir. Eu tenho sim uma razão para praticar a ação X e uma razão para não agir por essa razão e essa primeira razão. Então imagine assim, eu tenho uma razão P para praticar a ação X. E eu tenho uma razão excludente que diz justamente que eu tenho uma razão para não agir pela razão P. Entenda, e isso é fundamental, que a razão excludente não é uma razão contra a ação X. Ela é apenas uma razão para que você não haja pela razão P, mas você pode acabar fazendo a ação X, você pode acabar praticando essa ação X por uma outra razão que não seja a razão P. E aí isso significa que você não violou a razão excludente. Você só viola a razão excludente, você só deixa de agir de acordo com a razão excludente se você praticar a ação X pela razão P. Aí você violou a razão excludente. Mas se você praticar X por uma razão que não entra no escopo da razão excludente, então você agiu de acordo com a razão excludente. Esse é o motivo que faz com que o conflito entre a razão excludente e a razão de primeira ordem P seja apenas um conflito parcial. Agora note que nós temos um conflito total, um conflito em sentido estrito entre uma razão P para praticar a ação X e uma razão B para não praticar a mesma ação X. Aí sim, nós temos um conflito em sentido estrito.
não é um mero conflito parcial, porque não existe nenhuma maneira de você satisfazer as duas razões ao mesmo tempo. É isso que faz com que um conflito seja total, seja completo, ou um conflito em sentido estrito. Se você agir em conformidade com uma razão P, você pratica a ação X. Agora, se você agir em conformidade com uma razão B, você não pratica a ação X. Como você não pode praticar e não praticar ao mesmo tempo uma ação X, ou você satisfaz a razão B, ou você satisfaz a razão P. Você não pode satisfazer ambas simultaneamente. É isso que determina, eu insisto porque isso talvez seja um pouquinho difícil de entender, mas é fundamental para entender os alicerces da teoria do Rest, tá? Você não satisfaz as duas razões simultaneamente e isso estabelece um conflito em sentido estrito. E é por esse motivo também que ele diz que nesse caso nenhuma das razões tem preferência. Uma preferência de princípio, uma preferência baseada na própria qualidade da razão. Quer dizer, eu não posso dizer ou que a razão B sempre prevalece ou que a razão P sempre prevalece. Dependerá do balanço de razões, dependerá do peso dessas considerações em cada contexto. Mas quando o conflito é parcial, o que isso significa? Significa que eu posso satisfazer ambas as razões simultaneamente. De que maneira? Aqui é que vem, digamos assim, um ponto que você tem que entender que é bastante sutil no pensamento do Res e que ao mesmo tempo serve de fundação para muita coisa, tá? Uma tese fundamental da filosofia do Res é que você satisfaz uma razão se você age em conformidade, de acordo com essa razão. Você não precisa necessariamente agir por essa razão para que você se conforme com essa razão. Na verdade, o Res considera que nós damos importância ao fato de agirmos por determinadas razões, porque normalmente a melhor maneira de nós agirmos em conformidade ou de acordo com certas razões é termos agido por essas razões. Quer dizer, o valor de eu agir por uma razão está no fato disso aumentar a probabilidade de eu agir de acordo com essa razão. Normalmente o Res acha que não há um valor em si. Pode haver circunstâncias em que haja, mas como uma regra, não existe um valor em si no fato de eu ter agido por uma razão. O que importa é a conformidade com essa razão. Por que esse desvio quase um parêntese na explicação é tão necessário? Para que você entenda o que é um conflito parcial. Então veja que ao deixar de agir pela razão excluída, eu não agi por uma razão porque ela foi excluída, eu ainda posso satisfazer essa razão. Como que eu satisfaço essa razão? Se de alguma maneira eu acabo agindo de acordo com ela, eu acabo fazendo então o que essa razão requeria de mim, mas eu não fiz por esse motivo, eu não agi por causa dela. Você pode imaginar, por exemplo, que você tenha uma razão para comer, que é o fato de você querer matar a sua fome, de você querer ser uma pessoa bem nutrida, não ter uma anemia ou coisa que o valha. Só que esse não é o motivo pelo qual você comeu um pedaço de bolo que colocaram na sua frente. Você comeu simplesmente porque você queria essa experiência gastronômica, você queria sentir o gosto do bolo no seu paladar
Em outras palavras, você gosta de bolo de chocolate, te deram um bolo de chocolate e você comeu por prazer. Só que então você não agiu pela razão de se nutrir. Ainda assim, você satisfez essa razão, segundo Ress. Você agiu de acordo com a razão porque você acabou se nutrindo de uma forma ou de outra, mesmo que você não tivesse minimamente preocupado com isso. Naquele momento, você não estava nem pensando na nutrição do seu corpo quando te colocaram na frente o bolo de chocolate. Você só queria sentir o gosto do chocolate. Ainda assim, você acabou se nutrindo, você acabou evitando ter uma crise de hipoglicemia ou algo que o valha, né? E como você tinha razões para evitar uma anemia, para evitar uma hipoglicemia, razões para se nutrir, então você satisfez simplesmente essas razões ao agir em conformidade com elas, ainda que não por elas. Então, essa é uma tese, é isso que eu estou procurando deixar bem claro. Essa é uma tese central para o Ress. Se você negar isso, pronto, a teoria do Ress já não decola, tá? O Ress não tem como construir nada do que ele pretende construir com a sua teoria se você não conceder a ele que o que importa primariamente para uma razão, para que ela seja satisfeita, para que você faça tudo o que se requer de você racionalmente, é que você haja de acordo com essa razão e não que você haja necessariamente por essa razão. Então é por esse motivo que nós podemos entender que num conflito parcial a razão excluída pode ainda ser satisfeita, justamente porque ela não requeria que você agisse por ela. Ela apenas requeria que você agisse de acordo com ela. Agora, o que a razão excludente diz? A razão excludente, por sua vez, não te diz não pratique essa ação. Se ela dissesse, ela seria uma razão de primeira ordem. Ela não seria uma razão excludente. Então, ela é uma razão excludente porque a única coisa que ela diz é não haja por essa razão. Então, veja só, ela evitou que você agisse por uma razão P e não que você praticasse no fim uma determinada ação X. Aí, se você acaba praticando a ação X por uma outra razão, que não a razão P, você já satisfez a razão excludente. Pronto, era tudo que a razão excludente queria, era isso. Tudo que se exigia de você para a satisfação da razão excludente era não agir por P. Você não agiu por P, pronto, beleza. Agora, a razão P, por sua vez, não requer de você que você haja por ela. Ela requer apenas a conformidade com ela, ou seja, que você acabe praticando a ação X. É por isso que dá para você satisfazer as duas razões, mas só dá para satisfazer as duas razões se você não agir pela razão P. Se você agir pela razão que é excluída pela razão excludente, acabou, aí você viola a razão excludente, não tem como satisfazê-la. Então, o único jeito de você conseguir satisfazer as duas razões é agindo de acordo com a razão excludente e, de alguma maneira, agindo em conformidade também com a razão de primeira ordem excluída. Uma vez que você faça isso, você entende por que a razão excludente prevalece. Ela prevalece porque é o único jeito das duas razões serem satisfeitas. Se você agir contrariamente à razão excludente, não tem outro jeito de satisfazê-la, né? O único jeito de agir de acordo com a razão excludente, de satisfazê-la, é não agindo pela razão P. Então, a razão P precisa ser excluída do balanço de razões. Ela não pode ser a razão pela qual você agirá.
Isso é um pouco difícil, talvez um pouco complexo, né? Mas realmente precisa ser bem entendido, como eu falei, porque isso é a estrutura conceitual do resto do argumento, né? Eu diria que para você entender todos os outros raciocínios do Rest sobre razões excludentes, você tem então que entender essas duas teses. Primeiramente, a tese de que tudo que é requerido por uma razão é que você haja de acordo com ela e não que você haja por ela. E então, a partir disso, você precisa entender essa tese de que nos conflitos parciais prevalece a razão que possibilita que a outra seja satisfeita simultaneamente. E essa razão só é a razão excludente, por isso que ela prevalece, tá? Então, se você entendeu isso, você já construiu a base para que você entenda o restante dos argumentos do Joseph Ress. Agora, sem isso, você nunca vai entender a racionalidade por trás do uso de razões excludentes, certo? Então eu encerro a exposição de hoje por aqui. Eu não sei se isso ficou um pouco pesado, né? Eu devo voltar a esse ponto em outras aulas. Eu devo até talvez ser um pouco chata e repetitiva sobre isso, realmente porque eu acho que isso é o pilar de tudo, né? Então eu acho que vale a pena eu correr o risco de ser muito repetitiva, tentando falar isso sempre da forma mais clara possível, do que deixar passar batido ou deixar meio confuso e acabar não gerando o entendimento necessário sobre aquilo que é fundante para todo o resto. Eu começo a próxima aula, então, falando de 3 casos paradigmáticos de razão excludente em razão prática e normas. Os casos da Anne, do Colin e do Jeremy, né, são casos que de fato representam rules of thumb, promessas e autoridade. E no caso, esses conceitos são muito importantes no desenvolvimento também de outras obras do Ress. O Ress sempre revisita, digamos assim, o conceito de autoridade, o conceito de promessa, e a noção de rules of thumb também é muito presente no desenvolvimento do pensamento dele, tá? Então, por isso que esses 3 casos precisam ser muito bem compreendidos, e com eles também eu coloco o conceito de razão excludente de uma forma mais concreta. Eu acho que o que eu falei hoje pode ter ficado bem abstrato e até por isso talvez tenha ficado um pouco difícil para compreensão, mas quando eu der os exemplos, aí talvez você consiga ter um entendimento mais facilitado, tá? Então é isso, até a próxima videoaula então, e muito obrigada por terem assistido mais esse episódio.